Novembro de 2028. No último episódio, o pequeno Show saiu de casa carregando uma fortuna em moedas de 10 centavos. Depois de juntar cada uma delas, finalmente conseguiu comprar três coisas que mudariam completamente sua rotina: um computador, um celular e um skate elétrico. Qualquer criança passaria os próximos dias brincando, mas o Show tinha outros planos. Naquela mesma manhã, ele pegou seu skate e foi direto para um galpão da máfia. Assim que entrou, o ambiente ficou em silêncio. Homens de terno interromperam suas conversas. Alguns continuaram fumando, outros apenas acompanharam o garoto com os olhos, como se estivessem esperando que ele percebesse aonde havia se metido. Mas ele simplesmente continuava andando, sem medo, sem pressa, até parar diante de um homem completamente encapuzado e dizer: "Aonde fica o chefe?" O homem congelou por alguns segundos. Show! Ele rapidamente corrigiu sua própria fala. "Quer dizer, quem é você?" Antes que pudesse inventar outra desculpa, um dos mafiosos respondeu por ele: "É a criança incrível. Todo mundo sabe quem ele é." O pequeno Cho sequer olhou para o mafioso. Continuou encarando o homem encapuzado. "Jinru, eu sei que é você. Preciso falar com o seu chefe." Naquele instante, uma voz interrompeu toda a conversa. "Já chega! Já me informaram sobre isso e eu já estou aqui." O líder da organização caminhava lentamente até o garoto. Antes mesmo de olhar para o show, resolveu acertar as contas com seus próprios homens. Apontou para um mafioso: "Você vai usar a sua arma de fogo na minha presença?" Em seguida, olhou para Jinru. "E você, tem medo que ele descubra que agora você faz parte da máfia de verdade?" Então voltou sua atenção para a criança. Tacou levemente um revólver. "E pergunto, diga-me, criança, você realmente sabe aonde está?" Sem hesitar um único segundo, o pequeno Show respondeu: "Sim, aonde os desprezados pela sociedade se encontram para fingir que são importantes." O galpão inteiro ficou em silêncio. Alguns mafiosos deram um passo à frente. Outros já pareciam prontos para espancar aquela criança ali mesmo. Mas o chefe apenas levantou a mão. A comoção acabou imediatamente. Ele apontou o revólver para um dos homens. "Se hoje você não provar que é especial, vai morrer como ele." O pequeno Show olhou para o mafioso, depois voltou a olhar para o chefe. "Vai matar esse homem para tentar me assustar? Não vai funcionar. Eu nem sei quem ele é." Então apontou discretamente para Jinru. "Mas, se resolver matar o meu irmão, aí eu realmente vou ficar preocupado." De lá do fundo do galpão, a única coisa que se ouviu foi Jinru desesperado: "Isso não está ajudando." O pequeno Sho ignorou completamente o desespero do irmão. Respirou fundo e fez a proposta que mudaria completamente aquela organização. "Eu sei fazer dinheiro. Você tem as pessoas, eu tenho a ideia. Que tal me dar uma chance?" Dezembro de 2028. Contra todas as expectativas, o líder da máfia aceitou. Não porque acreditava naquela criança, mas porque estava curioso demais para recusá-la. Durante um mês inteiro, a organização fez exatamente o que o Show havia pedido. O problema é que ninguém fazia ideia do motivo, e quando o mês terminou, o chefe perdeu completamente a paciência. Invadiu o galpão gritando antes mesmo de encontrar o garoto: "Garoto! Eu cortei a venda de drogas, acabei com o comércio de armas, proibi roubo entre os integrantes, parei de comprar produtos roubados." E respirou fundo, mas continuava furioso. "Reuni milhares de homens aqui, como você pediu." Então caminhou até ficar cara a cara com o Show. "E agora? Era só isso que você tinha para me dizer?" O pequeno Show permaneceu completamente calmo, como se aquela reação já fosse esperada. "Eu só preciso de 6 meses. Sua única função é decidir se acredita em mim ou não." A resposta veio imediatamente. O mafioso praticamente cuspiu as palavras: "Você fez a gente perder dinheiro e agora quer que trabalhemos de graça." O galpão inteiro ficou em silêncio. Centenas de homens observavam aquela conversa. Alguns pareciam irritados, outros só queriam uma desculpa para bater naquela criança. Mas o Show continuava imóvel. Então fez uma proposta, talvez a mais absurda de todas: "Se daqui a 5 meses você não for mais rico do que é hoje, eu te entrego a minha vida." E pela primeira vez o líder da organização sorriu. Era um sorriso de quem finalmente acreditava que o garoto havia enlouquecido. Então ele disse: "Saiba de uma coisa, criança ridícula. Meus negócios rendiam 5 milhões por mês." E ele se aproximou ainda mais enquanto cuspia essas palavras: "Se daqui a 5 meses eu não tiver ganhado mais do que isso." Fez uma pequena pausa. "Considere a sua família morta." O pequeno Show apenas permaneceu parado com aquela mesma expressão séria, como se soubesse exatamente qual seria o próximo passo. Algumas semanas depois, enquanto tudo aquilo acontecia, outra notícia começava a chamar a atenção do mundo. Uma jornalista apareceu ao vivo na televisão dizendo: "Uma mulher cuja identidade que ainda não conhecemos, conhecida apenas como Justiça da Noite, acaba se consagrar uma heroína nos Estados Unidos." Enquanto ela sorria para a câmera e dizia: "E logo após o intervalo, a criança incrível." O pequeno gênio coreano foi visto recentemente ao lado de diversos membros da máfia em várias cidades do país. Os Estados Unidos oferecem uma grande recompensa em qualquer informação que leve até a criança incrível.
A Coreia num instante se recusa a entregar uma criança. Mas considerando sua ligação com organizações criminosas, será que a criança incrível se tornou um problema para o país? Naquele instante, a mãe do Cho finalmente entendeu por que o filho desaparecia durante tantos dias. O grito ecoou pela casa inteira. Cho! Você está de castigo. Poucos segundos depois, o garoto apareceu usando um pequeno terno, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Olhou para a mãe e respondeu com a maior naturalidade possível. Mãe, estamos em um patamar diferente agora. Eu comando essa cidade. Posso até colocar você de castigo, se eu quiser. Foi a pior decisão da vida dele. Alguns minutos depois, o pequeno gênio já não usava mais o terno, nem o celular, nem o computador, nem podia sair de casa, vestindo apenas um pijama azul cheio de ursinhos, com uma enorme placa de castigo visível ao fundo da tela. Ele finalmente chegou à única conclusão. Eu realmente não sabia que essa mulher poderia ser tão assustadora. Olhou para o próprio pijama e depois suspirou. Se eu tivesse ficado calado, talvez ainda tivesse um terno. Abril de 2029, 3 meses depois. Depois de passar todo esse tempo de castigo, o pequeno Cho finalmente voltou às ruas. Assim que saiu de casa, percebeu que muita coisa havia mudado. Não existia mais pichação nenhuma nas ruas. As ruas estavam completamente limpas. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Quando entrou novamente no esconderijo da organização, quase não reconheceu o lugar. Agora havia iluminação, ventilação e organização. Tudo parecia completamente diferente. Enquanto observava aquele lugar, uma voz chamou sua atenção. Olá, criança. Meu nome é Rubens. Eu mantive essa gangue sob o controle durante a sua ausência. Ficamos sabendo que você estava com problemas familiares. O pequeno Cho ficou alguns segundos em silêncio, então fez uma pequena pergunta. O que um americano faz controlando a minha gangue enquanto eu estava de férias? Por alguns segundos, o Rubens também ficou em silêncio. Os mafiosos começaram a trocar olhares entre si. Até aquele momento, nenhum deles sabia que Rubens era americano. A expressão de surpresa tomou conta do galpão. Foi quando um dos integrantes finalmente percebeu a situação. Então ele era americano. Rubens continuava completamente calado. Enquanto isso, o mafioso já havia chegado à própria conclusão. Me fudi. Enquanto o Rubens continuava falando com o pequeno Cho, os Estados Unidos têm interesse em você, querem saber o que pretende fazer com a maior organização criminosa já formada nesse país. A resposta do pequeno Cho veio imediatamente, sem pensar duas vezes. Dar uma vida normal para eles. Rubens ficou curioso, aquilo parecia simples demais. Só isso? O pequeno Cho então olhou para os antigos criminosos trabalhando, enquanto alguns carregavam madeira, outros montavam móveis. Pela primeira vez, aquele galpão parecia um verdadeiro ambiente de trabalho. Então o Cho disse, eles nunca tiveram escolha, só aprenderam um tipo de trabalho. Então eu arrumei outro. Rubens cruzou os braços e ainda não parecia convencido. Então ele concluiu, e depois? Você entrega casas, dá dignidade, eles agradecem e vão embora, não parece uma estratégia muito inteligente. O pequeno Cho balançou a cabeça negativamente. Inteligente? Gangues sobrevivem através do medo e do respeito. Enquanto respondia, o garoto observava os antigos mafiosos. Antes, eles tinham medo do chefe, hoje têm medo de perder a vida que conquistaram. Foi nesse momento que Rubens sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas suficiente para mostrar que havia entendido exatamente o que o pequeno Cho queria construir. Poucos dias depois daquela conversa, alguém bateu na porta da casa do pequeno Cho. Então seu pai gritou: Cho, seus amigos estão te chamando. Do lado de fora, o garoto encontrou uma comitiva completamente diferente do que estava acostumado. Na sua frente estava o novo líder da Mantra, a maior organização mafiosa da Coreia. Um mafioso intitulado como Don Shihu começou a falar com o pequeno Cho. Olá, criança incrível, eu sou Don Shiju III. Você fez um excelente trabalho unificando as gangues. Sem perder tempo, ele foi direto ao ponto. Hoje, a Coreia finalmente começa a se tornar um lugar melhor para viver. Era o sonho do meu pai. O pequeno Cho ouviu tudo em silêncio, então fez apenas uma pergunta. Que bom, então foi você que colocou o americano no comando? O mafioso respondeu. Sem você, durante 3 meses, eu não tinha escolha. O Don Shiju abaixou a cabeça um pouco. A resposta seguinte parecia algo que ele havia repetido várias vezes para si mesmo. Meu pai renunciou quando os americanos entraram no jogo. Eles conheciam todas as nossas atividades ilegais. Eu negociei e era isso ou o fim da organização. O pequeno Cho refletiu por alguns segundos e depois respondeu com a mesma calma de sempre. Entendo, eu não considero isso uma traição, afinal os americanos nunca precisaram vir até aqui. Depois de ouvir toda a história, Don Shiju finalmente revelou o verdadeiro motivo daquela visita. Precisamos tirar a América da jogada. Pela primeira vez parecia que ele realmente tinha um plano. Então ele disse, eu tenho um plano. Vamos discutir isso hoje, apenas eu, você e o Freak. O pequeno Cho não fez nenhuma objeção. Se Don Shiju realmente havia pensado em uma solução, valeria a pena ouvir. Então o Cho disse, tudo bem, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Naquela mesma noite, os dois seguiram para encontrar um homem conhecido apenas como Freak, mas antes mesmo de vê-lo, uma cena chamou completamente a atenção do pequeno Cho. Dezenas de mafiosos estavam caídos pelas ruas, armas espalhadas por todos os lados, cartuchos de bala cobriam o chão, e no meio de todo aquele cenário havia apenas um homem de pé. Sua roupa estava perfurada por vários disparos, mas
Mesmo assim, ele não parecia ter sofrido nenhum único ferimento. O nome daquele homem era Frick. Outubro de 2029. 6 meses se passaram enquanto a mantra continuava crescendo. O pequeno Shaw encontrou uma nova forma de sustentar sua própria família. Todos os dias, milhares de pessoas acompanhavam suas transmissões ao vivo durante horas. Ele ensinava engenharia para pessoas do mundo inteiro. Enquanto ele estava na live dizendo: se repetirem esse processo 7 ou 8 vezes, vão memorizar tudo que eu expliquei até hoje. Amanhã começaremos o terceiro livro, Engenharia Mecânica e Robótica Básica. A aula terminava como sempre com milhares de mensagens agradecendo pelas explicações, mas naquele dia uma doação chamou a atenção do pequeno Shaw. Alguém havia enviado $500 e o nome da pessoa era a Rainha da Inglaterra. Uma imagem de Live Pix aparece bem grande na tela. Shaw, aonde você mora? Já rodei a cidade inteira e não te encontrei. O pequeno Shaw olhou para aquela mensagem por alguns segundos e depois agradeceu do jeito mais natural possível. Obrigado, Rosquinha da Inglaterra. E em seguida encerrou a transmissão. Assim que desligou o computador, pegou uma pequena sacola de compras e saiu de casa. Sem perceber que alguém já o observava já da janela desde o início. Antes de voltar para casa, o pequeno Shaw resolveu passar em uma loja de conveniência. Pegou o seu tradicional leite de morango, pagou pelas compras e saiu normalmente. O que ele não percebeu é que alguém observava cada passo que ele dava. Uma garota entrou na loja logo depois, comprou exatamente o mesmo leite, esperou o pequeno Shaw terminar as compras e saiu logo atrás dele. Por alguns minutos, os dois caminharam pela mesma calçada em completo silêncio, até que o pequeno Shaw finalmente percebeu e disse: Você está me seguindo? Desde a loja? A garota congelou sem saber o que responder, então o pequeno Shaw olhou melhor para o rosto dela e lembrou imediatamente da doação que havia recebido durante a sua live e fez uma pergunta: Rosquinha? Assim que ouviu aquilo, a garota finalmente criou coragem para falar e quando começou, parecia impossível fazer pará-la. Show! Eu queria te dizer tanta coisa. Nós somos perfeitos. Eu também sou um gênio, provavelmente a pessoa mais inteligente da Europa. Ela, sem esperar qualquer resposta, continuou falando. Eu me chamo Josie, tenho 8 anos, já estou indo para o ensino médio. Está ficando um pouco difícil agora, mas eu aprendo tudo muito rápido. Ela respirou por um instante e fez a pergunta que mais queria fazer desde que chegou à Coreia. E você, em que série está? O pequeno Shaw simplesmente já tinha saído andando enquanto ela falava. A Josie continuava parada esperando uma resposta, só quando já estava a alguns metros à frente, o garoto finalmente respondeu: Vou começar a escola esse ano. Tchau, Rosquinha. A garota permaneceu imóvel observando o pequeno Shaw desaparecer no fim da rua. Por alguns segundos ela não conseguiu dizer absolutamente nada, até que um carro parou bem ao seu lado e ela olhou na direção do veículo e imediatamente abriu um sorriso. Papai! Alguns dias depois, o pequeno Shaw voltou ao esconderijo da mantra. Dessa vez, todos os principais líderes da organização estavam reunidos e Don Shiju começou a falar palavras de forma um pouco agressiva. Sabia que se parássemos o trabalho voluntário, o país perceberia que precisam de nós? A ideia era simples. Sem a ajuda da organização, as obras seriam interrompidas, serviços deixariam de funcionar e a população sentiria imediatamente a diferença. Doshiju estava dizendo: agora basta exigir que os americanos saiam da Coreia para continuarmos as atividades. O pequeno Shaw permaneceu alguns segundos em silêncio, então abriu um pequeno sorriso. Ora, então você realmente pensou em alguma coisa? Doshiju sorriu de volta, parecia satisfeito por finalmente receber um elogio. Mas o sorriso do pequeno Shaw desapareceu quase imediatamente. Havia um detalhe que ninguém naquela sala parecia ter considerado. Mas existe um problema, disse ele. Todos voltaram a atenção para o garoto. Minha família vive das lives, mas e a deles? As palavras do pequeno Shaw fizeram a sala inteira ficar em silêncio. Durante alguns segundos ninguém respondeu. Então Don Shiju tomou a palavra. Infelizmente eles terão que se virar por enquanto. O pequeno Shaw balançou a cabeça. Aquele nunca havia sido o acordo. Então ele disse: não foi assim que eu fiz você e as outras gangues cooperarem. Pela primeira vez desde que chegaram, o tom da conversa mudou. Don Shiju não falava como alguém que buscava conselhos, falava como um líder que havia tomado uma decisão. Bom, você convenceu meu pai, não a mim. Ele não se levantou. Olhou para todos os homens reunidos naquela sala e abriu os braços. Olhe em volta, garoto. Esse país vive a melhor fase da sua história. Os números finalmente pararam de cair. Por fim, voltou a encarar o pequeno Shaw e disse apenas: eu acho que já basta. A resposta do pequeno Shaw não convenceu Don Shiju. Pela primeira vez, o novo líder da mantra deixou claro que aquela discussão havia terminado. Então ele olhou para a cara do pequeno Shaw e disse: não precisamos mais de você. Pode voltar para casa e comer a sua papinha sabor amora. O pequeno Shaw não respondeu à provocação. Fez apenas mais uma pergunta. Então você realmente acredita que vai fazer esse país prosperar? Don Shiju permaneceu em silêncio enquanto o pequeno Shaw continuava. Durante 30 anos o seu pai liderou esta organização. Ele olhou rapidamente ao seu redor e depois voltou a encarar Don Shiju. Eu não me lembro de melhorias significativas no país. O Don Shiju sorriu, mas dessa vez não era um sorriso de simpatia.
Era um sorriso de superioridade. Showzinho, você ainda não entendeu a situação. Então ele se levantou da cadeira, aproximou-se do garoto e apontou o dedo diretamente para ele. Se você se importa tanto com esses merdinhas, dê o seu dinheiro para eles. A sala inteira permaneceu em silêncio. Então Don Shiju voltou para sua cadeira e deu a última ordem daquela reunião. Frick, leve essa criança até o seu berço e não se esqueça de levar sua mamadeira também, por favor. A reunião havia terminado. Sem dizer mais uma palavra, o pequeno Show deixou o esconderijo. Frick apenas o acompanhou até a saída, como havia sido ordenado. Quando finalmente ficou sozinho, o pequeno Show começou a caminhar de volta para casa, mas logo percebeu que havia alguma coisa errada. As ruas estavam tomadas por carros. Homens de terno ocupavam os dois lados da avenida. Todos observavam exatamente a mesma direção. A casa da família do pequeno Show. O garoto permaneceu em silêncio. Nem precisava perguntar o que estava acontecendo. Ao olhar pela janela, encontrou seus pais completamente assustados. Foi então que uma figura conhecida apareceu diante de todos aqueles homens. Era Rubens, parado bem no centro da rua, esperando por ele. E foi naquele momento que o pequeno Show percebeu. A conversa com Don Shiju nunca foi apenas uma discussão. Enquanto ele ganhava tempo, os americanos já estavam cercando sua família. E agora eu quero saber duas coisas. Primeiro, o que você acha que os americanos querem com o pequeno Show? E segundo, o que você faria se chegasse em casa e encontrasse a sua família cercada pelo FBI? Escreva aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder o próximo episódio.